Evangelho, quinta-feira na oitava da solenidade do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira, na oitava da solenidade do Natal do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o segundo capítulo do Evangelho de São Lucas e nós ouvimos a apresentação de Jesus no templo. Estamos mais uma vez dentro dos mistérios gozosos do Santo Rosário. Estamos acompanhando o cumprimento do dever que é considerado religioso e ritual por parte da mulher, depois de dar à luz, apresentar-se para o rito de purificação no templo, apesar de ter sido um parto virginal da Beatíssima Virgem Maria, o que não a obrigaria a tal preceito, a Santa Mãe de Deus assume de bom grado o cumprimento da lei para honrar aquilo que o Senhor definiu em favor do seu povo. Não havia impureza alguma na Virgem Maria e tampouco no seu parto, pois tratou-se de um parto virginal. Entretanto, apresentar-se no templo é abraçar aquilo que Deus entregou em favor do seu povo e honrar a palavra do Senhor. A ida da Beatíssima Virgem Maria e de São José ao templo, cumprir o preceito da lei do Senhor, como vai nos ensinar o São Lucas Evangelista, deu a grande ocasião para que se cumprisse o episódio que acabamos de testemunhar. O Espírito Santo havia falado ao coração do velho Simeão. Olha que imagem bonita. O Espírito Santo desce sobre a Beatíssima Virgem Maria e lhe cobre com sua sombra. O Espírito Santo é derramado sobre Santa Isabel e o seu filho no ventre materno, São João Batista, fica cheio do Espírito Santo e exulta no Senhor. Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, ao ouvir a voz da Beatíssima Virgem Maria,
canta um hino de louvor no dia da apresentação de João Batista no templo, que lhe é entregue o nome por ocasião do seu nascimento. Zacarias, ao declarar o nome de João, se torna também cheio do Espírito Santo. O início do Evangelho de Lucas é realmente o Evangelho do Espírito Santo. E agora, o Espírito Santo, que cumpriu todas essas obras até o presente momento, fala ao coração de Simeão que ele não partiria sem que se cumprisse a promessa de que ele veria a salvação prometida a Israel. O Espírito Santo honra a justiça e a bondade do coração desse filho de Abraão. Olha que imagem bonita, meus irmãos, que está se cumprindo aqui. O homem justo e piedoso ouve a voz do Espírito, que lhe fala ao coração e que profetiza em favor dele, e com a docilidade de um amigo, lhe fala de uma certeza eterna. Não partirás sem antes contemplar a salvação que te espera. Oh, meu irmão e minha irmã, se o Senhor foi tão bondoso com Simeão antes de sua partida, quanto mais bondoso o Senhor não se faz por você e por mim, pois nos entrega em nossas mãos os benditos sacramentos da Santa Igreja. Entrega em nossas mãos a graça de participarmos da Santa Liturgia, da Santa Eucaristia, de recebermos o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, de ouvirmos as suas palavras e recolhermos o testemunho da Igreja na escuta dessa palavra. É a mesma palavra que chega até nós, mas não chega sem ter sido palavra de vida e vida testemunhada sobre a vida de muitos de nossos irmãos. Se com tanta doçura o Senhor falou ao coração de Simeão que não partiria sem contemplar a salvação que o espera, quão maiores certezas e graças o Senhor não oferece por obra do Espírito Santo e assegura por obra do Espírito Santo para mim e para ti. Vê como teu Senhor te ama. Vê como teu Senhor dispõe tudo por ti. Vê com que alegria Ele pensa cada um dos dias de sua vida. Como temer esse Deus que se entrega por nós? Como temer esse Deus apaixonado por nós? São Boaventura, escrevendo sobre esse episódio, vai nos fazer um convite. Ele diz as seguintes palavras: ao mestre da perfeita humildade, que era em tudo igual a seu pai, não lhe chegou submeter-se à mais humilde das virgens. Também se submeteu à lei, a fim de resgatar e libertar da escravidão, da corrupção, os que se encontravam sob o domínio da lei. Para alcançarem a liberdade na glória dos filhos de Deus. E quis ainda que sua mãe, então, embora puríssima, observasse a lei da purificação. Redentor de todos, quis ele ser ele próprio resgatado como primogênito, segundo a tradição, apresentado no templo de Deus, sendo apresentado no templo de Deus, e que assim fosse por ele também oferecida
uma vítima na presença dos justos, que exultaram de alegria por mais esse filho de Israel consagrado. Exulta, pois, também tu, ao lado de São Simeão, corre diante da mãe e do menino, e que o amor triunfe sobre a vergonha, que o afeto expulse o temor dos vossos corações, pois o teu Senhor veio e se entrega em seus braços. Recebe então o menino, recebe-o em teus braços e diz como a esposa do Cântico dos Cânticos declarou: abracei-o e não o deixarei mais escapar de meus braços. Deixa-te levar pelos transportes do santo Simeão e canta junto com ele: agora, Senhor, segundo a vossa palavra, deixareis ir em paz o vosso servo, pois meus olhos contemplaram e meus braços receberam a salvação de Israel. Bonito, né? As palavras poéticas de São Boaventura que nos levam a cumprir esse ato de amor. Veja, o Senhor veio e se entregou aos braços. É belíssima essa imagem, né? É belíssima essa imagem do Senhor que se entrega nos braços de Simeão, pelas mãos da Beatíssima Virgem Maria. Ele vem e toma o menino. A Virgem coloca o menino em seus braços. E cheio de alegria, ele então ergue um canto de louvor. Bom, a Virgem Maria, com o Senhor Jesus em seu ventre, ergueu um canto de louvor a Deus, o Magnífica. Santa Isabel, diante do menino Jesus presente no seio da Virgem Maria, exultou de alegria e nos entregou a Ave Maria. Bendita sois vós dentre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. São Zacarias, cheio do Espírito Santo, diante de seu filho João Batista, exultou a Deus e cantou a alegria do Messias presente no meio de nós, sol nascente que nos veio visitar. São Simeão exulta no Senhor e canta de alegria ao ter Jesus em seus braços. E Ana, que está ali, filha de Fanuel, como vai dizer a continuação do texto, chama todos os homens que estão presentes no templo a virem glorificar o nome do Senhor. Ela que está diante de Cristo levanta sua voz e convoca a alegria todos os homens que estão presentes. E você e eu, que recebemos o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e você e eu, que estamos celebrando esse Natal mais um ano e abrimos o nosso coração à presença do Senhor, a sua palavra viva e a recebemos em nós. Estevão recebeu o Senhor em seu coração e, pleno do Espírito Santo, entregou sua vida. E eu e você que estamos abrindo o nosso coração e hoje mais uma vez ouvindo esse chamado através de Simeão de abrirmos os nossos braços e o nosso coração para recebermos o Senhor. O que esse recebimento, o que esse encontro com o Senhor está gerando em nós, qual canto de louvor está se elevando da nossa alma em honra a Deus? Que convocação os nossos lábios estão proclamando em meio aos homens do nosso tempo, para que seja bendito o nome do Senhor. Eis a motivação dessa quinta-feira da oitava do nosso Natal, da solenidade do Natal do Senhor.
Juntamente com essas palavras, queria acrescentar ainda esse belíssimo texto de São Bernardo, para nos ajudar a respondermos essa pergunta que agora colocamos. E nós, que canto estamos cantando, nós que estamos recebendo o corpo e sangue de Cristo, do Senhor, nós que estamos abrindo a nossa alma para abraçar o Verbo de Deus, a palavra viva, o Deus vivo, que convocação estamos fazendo aos homens dessa geração? Muito bem, vamos ouvir então o que nos fala São Bernardo, mais um texto poético, onde ele vai nos falar a respeito da bondade e da humildade que marcam a humanidade de Deus. É lindíssimo. Apareceu a bondade e a humanidade de Deus, nosso Salvador. Demos graças a Deus que nos dá tão abundante consolação neste exílio, nesta peregrinação, nesta vida tão miserável que atravessamos. Antes de aparecer a sua humanidade, a sua bondade também se encontrava oculta. E, no entanto, esta já existia, porque a misericórdia do Senhor, ela é eterna. Mas como poderíamos conhecer tão grande misericórdia? Estava prometida, mas não era experimentada, e por isso muitos não acreditavam nela. Muitas vezes e de muitos modos, Deus falou por meio dos profetas, escreve a carta aos Hebreus, e dizia: eu tenho pensamentos de paz e não de aflição. Jeremias 29. E o que respondia o homem que ouvia essas palavras, que experimentava a aflição e desconhecia o significado da paz? Até quando direis paz, paz e não a paz? Por esse motivo, os mensageiros da paz choravam amargamente, como escreve o profeta Isaías, dizendo: Senhor, quem acreditou no que ouvimos? Os homens não creem no que falamos. Agora, porém, os homens podem acreditar, ao menos no que veem com seus próprios olhos, pois os testemunhos de Deus são verdadeiros, como escreve o salmista. E para se tornar visível, mesmo aqueles que têm a vista enfraquecida, quis o Senhor nosso Deus armar uma tenda para o sol. Olha que palavra linda, Salmo 18. A imagem do sol nascente, né? Cristo sol nascente que aparece no Benedictus. Agora, portanto, não se trata de uma paz prometida, mas enviada. Não adiada, mas concedida. Não profetizada, mas presente no meio de nós, realizada. Deus Pai a enviou à terra, por assim dizer, como um saco pleno de sua infinita misericórdia. Um saco que devia romper-se na paixão para derramar o preço de nosso resgate nele escondido, para derramar o conteúdo de sua misericórdia. Um saco, sim, que, embora pequeno, estava repleto, pois o menino nos foi dado. Mas nele habita toda a plenitude da divindade. Quando chegou a plenitude dos tempos, então, veio também a plenitude da divindade e se revelou a nós. Veio na carne para se revelar aos que eram de carne, de modo que ao aparecer sua humanidade, sua bondade fosse também reconhecida entre os homens. Com efeito, depois que Deus manifestou sua humanidade, sua bondade já não podia mais ficar oculta, pois nós vimos o seu amor expresso no meio de nós. Como poderia expressar melhor sua bondade, se não assumindo a nossa carne, os nossos gestos, a nossa vida, o nosso olhar, os nossos atos? Poderia haver prova mais eloquente de sua misericórdia do que assumir a nossa miséria,
do que tomar para si a nossa humanidade, os nossos sentidos. Poderia haver maior prova de amor do que o Verbo de Deus se tornar como a erva do campo por nossa causa? Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e tratardes com tanto carinho, exclama o salmista. Por isso, compreenda, ó homem, até que ponto Deus cuida de ti. Reconheça bem o que Deus pensa e sente a seu respeito. Não perguntes por que sofres, mas por que Ele sofreu por ti? Essa é a pergunta. Vendo tudo o que fez em teu favor, considera o quanto Ele te estima. E assim compreenderás, eu lhe asseguro, compreenderás com clareza a sua bondade através da sua humanidade. Quanto menor se tornou em sua humanidade, tanto maior Ele se revelou em sua bondade para contigo, para conosco. Quanto mais se humilhou por mim e por ti, tanto mais digno é agora do nosso amor. Diz o apóstolo, apareceu a bondade e a humanidade de Deus, nosso Salvador. Na verdade, como é grande e manifesta a bondade de Deus para conosco e no meio de nós. E dá-nos uma grande prova de bondade aquele que quis associar a humanidade ao nome de Deus e nos uniu a Ele, para que nós possamos viver nele e nele cantarmos a sua bondade e todo o bem que realiza entre nós. Com essas palavras de São Bernardo, completamos a nossa meditação de hoje. São para serem ouvidas várias vezes. É um texto fantástico. Está na Liturgia das Horas, é a segunda leitura do ofício das leituras de hoje. Quem tiver a oportunidade de depois tomá-lo nas mãos e reler e aprofundar, Cristo toma com carinho nos braços a nossa vida e revela toda a sua bondade e a sua misericórdia, para que nós não tenhamos medo de, abrindo os nossos braços, tomarmos também nos braços nosso Senhor, amando de todo o nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Becker, que disse, se morro por Cristo, morro com toda a boa vontade de meu coração, e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.